Continuando nossa conversa sobre a democracia americana, e este é o nosso 11º vídeo, hoje vamos falar sobre a votação antecipada nos Estados Unidos, Early Vote, e sobre as leis de identificação dos eleitores, Voters ID Laws. Sobre o Early Vote, eu avalio a votação antecipada meio como uma espécie de compensação pelo fato de o dia da eleição não ser um feriado nacional nos Estados Unidos. E este instrumento compensatório é demais significativo. Se não, vejamos. Segundo a Associated Press, nas 4 eleições presidenciais prévias a 2016, portanto 2000, 2004, 2008 e 2012, os percentuais de votos consignados antes do dia da eleição foram respectivamente de 16%, 22%, 34% e 35%. Portanto, podemos perceber que a votação antecipada vem conquistando cada vez mais uma fatia maior do bolo dos votos válidos nas eleições presidenciais americanas. E a mais recente, o ciclo de 2016, entre Trump e Hillary, merece um olhar mais aprofundado. Naquele ano de 2016, 9 de setembro marcou o início da votação antecipada. O estado da Carolina do Norte foi o primeiro dos 36 estados, mais Washington DC, que ofereceram algum sistema de votação antecipada naquela eleição. Logo na sequência vieram os estados da Geórgia, Wisconsin, Virgínia e Iowa. Além disso, na semana de 19 de setembro daquele ano, todos os 50 estados americanos e mais Washington DC enviaram cédulas aos eleitores que moram no exterior, tanto civis como militares, para que eles pudessem votar. No entanto, esses votos eles não são contados até que todas as outras votações realizadas no chamado dia da eleição sejam efetivamente computadas. Essas 36 unidades federativas, 36 estados mais DC, permitiram que os residentes fizessem a escolha pessoalmente ou por e-mail, o voto antecipado, e independentemente da motivação. Em outras palavras, é essencialmente uma questão de exclusiva conveniência do eleitor. Contudo, os partidos influenciam sim esse comparecimento dos eleitores, o chamado turnout, de diversas maneiras. E a mais aberta delas são os eventos chamados Get Out the Vote. Todo esse conjunto de facilidades para se votar inicia-se, aí no caso, no dia, fez-se com que se iniciasse o último dia da eleição, na verdade, como eu digo, o último dia da votação eleitoral, que é o chamado dia da eleição, com 47 milhões e 15 mil votos registrados em 2016, de um total de 231 milhões 560 eleitores, dados do The US Election Project. Com esse número de 46 milhões, é justo dizer que no início daquele dia, 20% da eleição já havia começado quando o dia se iniciava. Isso no mínimo, porque obviamente dependendo do turnout, se ele for menor, esse percentual ele obviamente tem a tendência de disparar. Isso aconteceu, se repetiu na eleição de 2016 e em 2020 isso deve acontecer ainda de forma mais contundente por todas as razões que a gente conhece. Sobre as eleições, aliás, sobre as leis de identificação dos eleitores, o nosso segundo tema, Voters ID Laws, eu creio ser aconselhável a gente oferecer uma perspectiva histórica. Depois que as 13 colônias decidiram fundar os Estados Unidos da América, se tornou independente, como sabemos, no dia 4 de julho de 1776, os Founding Fathers, ou seja, os pais fundadores que defendiam um governo nacional forte, os federalistas, impuseram sua noção na Constituição, promulgada 13 anos depois, em 89. Posteriormente, o resultado final com a Bill of Rights acomodou os antifederalistas e primordialmente fez prevalecer a concepção de um governo central não onipotente. Esse preâmbulo que fiz serve apenas para elucidar o grande número de especificidades que nós encontramos na democracia americana. Isso é consequência da grande autonomia conferida aos estados. A votação antecipada, as diferentes legislações são apenas, com relação ao voto, são apenas 2 exemplos disso. No caso desse último, as leis de identificação dos votos,
existem essencialmente dois grupos distintos. Os estados que não requerem qualquer identificação e os estados que exigem identificação formal para que os residentes possam votar. Dois grandes grupos, portanto. Entre a turma desse último grupo, alguns estados exigem uma identificação com foto, e aí já se torna, obviamente, uma subcategoria, e outros não. Como existem nos Estados Unidos processos judiciais em andamento sobre esse tema, no país praticamente inteiro, isso nos impede de registrar com precisão como os Estados Unidos estão absolutamente divididos nessa questão. Mas de modo global, 33 estados têm alguma lei em vigor que demanda a identificação do eleitor. E 16 desses 32 exigem um documento oficial com foto na hora de votar. Em adição, este é um tópico extremamente controverso nos Estados Unidos e, no meu ponto de vista, isso é meio que estranho. No meu humilde entender, é óbvio que a exibição obrigatória de um documento de identidade com foto, ela vai ao encontro da integridade eleitoral. No entanto, outros pensam diferente. Quando o presidente Barack Obama, por exemplo, pessoal e institucionalmente, via o seu Ministério da Justiça, the US Department of Justice, defendia veemente o oposto, de modo veemente. Em síntese, a afirmação primordial de Obama e dos democratas em geral é que o documento de identidade com foto representa tão somente uma barreira intencional de discriminação racial contra afro-americanos. Considerando que os Estados Unidos são a maior economia do mundo, economia essa que em 1969 pousou os 2 primeiros homens na Lua, atualmente está mirando Marte, e que hoje nós usufruímos de toda a alta tecnologia do Anno Domini 2016, tal argumento me parece um pouco incompatível com a realidade. É difícil da gente entender como uma nação como a americana não possa fornecer uma identificação com voto para cada um dos seus 330 milhões de concidadãos. Apenas por curiosidade, o nosso Brasil adota o modelo de uma pessoa, um voto e obrigatório, como sabemos. Tem cerca de 150 milhões de eleitores. Não existe voto antecipado, portanto, todos nós votamos num único dia. E a votação eletrônica ela foi introduzida pela primeira vez no Brasil em 1996. E até então não existe nenhum caso de fraude eleitoral comprovada nas nossas eleições via as urnas. Além disso, as urnas eletrônicas realizam a identificação e, portanto, nos garante do eleitor e garante também a contagem. E desde 2012, as urnas biométricas com reconhecimento da impressão digital do eleitor começaram a ser adotadas. No entanto, no caso americano, se nós tivermos em mente o significado decisivo do voto afro-americano para o Partido Democrata, talvez entendamos um pouco mais da conveniente motivação para essa visão democrata sobre o assunto. Fico muito grato pela atenção e nos vemos, com a bênção de Deus, no próximo vídeo. Muito obrigado.